Na segunda camada das nossas aplicações web, considerando principalmente o servidor, existe mais uma estratégia para melhorar a escalabilidade e performance das nossas aplicações que eu gostaria de mencionar. E ela está relacionada à forma como nós fazemos a nossa comunicação com a terceira camada, que é a camada de banco de dados. Normalmente as nossas aplicações web, elas não se restringem simplesmente a fazer processamento dentro delas. Mas um procedimento que ocorre de forma frequente é que as nossas aplicações elas se comunicam com o banco de dados para pedir por atualizações de dados. Normalmente essa comunicação ela é feita por meio da abertura de uma conexão com o servidor de banco de dados e o seu posterior fechamento junto com o recebimento do dado. Então eu peço o dado, me conecto e o dado é enviado para o meu servidor. Considerando os aspectos do nosso servidor, né? Isso vai acontecer de forma recorrente. A abertura de conexão, fechamento com os dados vai acontecer conforme as requisições HTTP vão chegando no nosso servidor. Como nós vimos em aulas anteriores, os nossos servidores eles estão preparados para receber múltiplas requisições HTTP. E se para cada requisição HTTP nós fizermos pelo menos uma conexão com o banco de dados, basicamente isso significa que a comunicação entre a nossa camada 2 e a camada 3 ela vai ser tão ou mais intensa do que a comunicação da nossa camada 1 com a camada 2 da nossa aplicação. O que é importante mencionar é que existe um tempo associado a essa comunicação, da segunda camada com a camada 3. E esse tempo normalmente ele corresponde à abertura da conexão, à efetiva realização de uma consulta no nosso banco de dados e o posterior fechamento da nossa conexão. O que acontece é que muitas vezes o tempo gasto, o overhead relacionado ao tempo gasto na abertura da conexão é maior às vezes do que a própria consulta pelos dados. E é claro que isso daí afeta a execução da nossa aplicação, porque esse tempo ele vai basicamente ser diretamente proporcional ao tempo geral de carregamento da nossa página HTML, porque o tempo que leva para a gente fazer a consulta, se ele é maior, obviamente o tempo necessário para carregar a página no navegador do nosso usuário também vai ser maior. Considerando isso, existe um padrão de projeto de desenvolvimento de aplicações web que ele tenta minimizar o tempo de abertura de conexão e também o tempo de fechamento. Esse padrão ele leva em consideração a seguinte configuração do nosso servidor. No servidor, ao invés de nós abrirmos uma conexão com o banco de dados toda vez que a gente precisa de um dado do nosso banco de dados, nós mantemos um conjunto de conexões abertas, conectadas, já estabelecidas com o banco de dados, por padrão, armazenados dentro do nosso servidor. E toda vez que o nosso servidor precisar de algum dado, que ele precisar realizar uma consulta no banco de dados, ele vai pegar uma dessas conexões já abertas dentro do servidor e utilizá-la para pedir os dados do banco de dados. Fazendo isso, basicamente, nós eliminamos o tempo necessário para abertura de conexão, porque ao invés de cada processo ou de cada requisição HTTP ser responsável por abrir uma conexão direta com a camada 3, ele já vai ter um conjunto de conexões já abertas, então ele vai estar utilizando elas ao invés de estar pedindo para abrir, para estabelecer uma comunicação entre a camada 2 e a camada 3. E basicamente esse recurso pode ser utilizado de uma forma direta dentro do servidor de aplicação para tentar reduzir o tempo relacionado às consultas ao banco de dados. Esse padrão de projeto ele é conhecido como pool de conexões e ele é implementado por grande parte das aplicações web e basicamente existem diferentes bibliotecas que implementam ela. Especificamente, por exemplo, considerando o MongoDB dentro do Node.js, ele já possui uma implementação de pool de conexões, bastando ela ser configurada nos nossos servidores. Outros tipos de aplicações em outras linguagens têm outras formas de implementar esse padrão de pool de conexões. No entanto, é recorrente o uso desse padrão nos sistemas web. Ainda considerando a comunicação da camada 2 com a camada 3,
Existe um outro padrão de implementação de aplicações web que também é utilizado com foco em minimizar o número de consultas realizadas ao banco de dados. Esse padrão ele considera o seguinte aspecto: toda vez que a nossa aplicação web ela precisa de um dado do banco de dados, ele pode utilizar um pool de conexões ou ele pode abrir uma conexão e pedir, realizar a consulta no nosso SGBD. Por outro lado, existe uma outra forma de tentar resolver esse problema. Ao invés de se conectar diretamente com a camada 3, a nossa camada 2 ela pode fazer uma consulta, antes de fazer a consulta à camada 3, a um sistema de cache. Um sistema de cache em memória RAM de sistema, especificamente. E só para exemplificar como funcionaria uma aplicação desse tipo, toda vez que eu preciso, por exemplo, de um dado associado a uma tupla de ID 123, eu faço essa consulta dentro do meu servidor de cache em memória, e se não houver, dado que a primeira consulta que eu fiz dentro do meu servidor de cache, não existe esse dado lá dentro. E aí então isso caracteriza um cache miss, né, que é um erro de cache, e aí basicamente, como não existe essa informação no cache, aí eu realizo a comunicação com a minha camada 3. Uma vez que a camada 3 ela retorna o dado para mim, eu uso esse dado e eu armazeno esse dado dentro do meu servidor de cache. E aí então o que acontece é que a partir desse momento, além de eu ter usado o dado, resolvido, né, a minha necessidade por o dado, eu armazeno uma chave dentro do meu servidor de cache em memória associado a esse dado. E o que acontece é que na próxima vez que eu pedir pelo mesmo dado, eu vou mandar uma requisição para o meu servidor de cache passando o meu ID, eu vou verificar que esse dado já existe dentro do meu servidor de cache. E dessa forma, o meu servidor de cache ele não precisa pedir por esse dado ao sistema gerenciador de banco de dados, na camada 3. Ele já vai recuperar esse dado da memória. As questões associadas a isso, né, envolvem o uso dos servidores de cache em memória. Por que isso reduz o tempo relacionado à comunicação da camada 2 com a camada 3? Isso acontece porque o servidor de cache ele armazena os dados em memória RAM, enquanto que normalmente na terceira camada os dados nos nossos SGBDs eles são armazenados em disco. Então, como a memória RAM normalmente ela é mais rápida do que um sistema de disco, a recuperação desse dado vai ser mais rápida. As questões associadas ao desenvolvimento desse tipo de estratégia estão associadas à determinação de uma chave de acesso que vai identificar o dado. Nesse nosso cenário, a chave de acesso ela foi o ID, né, que é 123 ali. E ele representa bem um cenário em que, por exemplo, eu tenho um usuário logado no meu servidor e toda vez que o meu usuário acessa o meu servidor, eu preciso identificar qual que é o nome dele para mostrar para ele, eu preciso identificar o crédito dele, quanto que ele tem quanto que ele pode gastar num sistema em e-commerce, por exemplo. E aí, então eu tenho o mesmo usuário fazendo múltiplas requisições para o servidor dentro de um intervalo de tempo curto e toda hora precisando das mesmas informações. Se toda vez que eu precisar do dado do meu usuário eu tiver que pedir para o servidor de banco de dados, obviamente eu vou precisar fazer múltiplos acessos ao disco. No entanto, com uma estratégia de cache em memória, eu consigo reduzir o número de consultas em disco da minha aplicação de uma forma geral. Uma outra preocupação associada ao desenvolvimento dessa estratégia é o armazenamento do cache propriamente dito e o desenvolvimento de estratégias para invalidar o cache. Existem momentos em que o cache pode não ter a informação mais atualizada e você precisa identificar formas de como você vai identificar momentos para invalidar esse cache e pedir para atualizar os dados que estão armazenados nesse servidor, seja por tempo de expiração, entre outras estratégias. Para essa estratégia especificamente, existem diferentes sistemas que podem ser utilizados para resolvê-lo. Especificamente para Java, na verdade isso é independente de linguagem de programação, mas tem sistemas como o Hazelcast, Redis, o Memcached, que são diferentes aplicações que trabalham com um sistema de clusters que gerencia um banco de dados em memória RAM, que ele pode atuar como um cache entre a nossa camada 2 e a nossa camada 3.
de banco de dados.